Olá, engenheiros, engenheiras e curiosos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Guia da Engenharia. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre superelevação para projetos rodoviários. Para você ter uma noção do que veremos nesse vídeo, nós aprenderemos o que é superelevação, para que nós utilizamos superelevação em projetos rodoviários, como calculá-la e como distribuí-la em uma curva horizontal. E se você, assim como eu, se interessa pela área de transportes, te convido também a baixar o nosso e-book gratuito sobre projetos rodoviários, onde você encontrará muita teoria e exercícios resolvidos. Se você se interessar, o link está na descrição. Agora, sem mais enrolação, vamos iniciar a nossa aula. Bom, pessoal, superelevação nada mais é do que a inclinação da seção transversal de uma pista de rolamento em relação ao eixo da estrada, que geralmente é expresso em porcentagem ou em metro por metro. Vocês podem estar agora se perguntando: mas Andara, para que serve essa inclinação? Então, pessoal, se você assistiu os últimos vídeos aqui do canal falando sobre curva horizontal, você já deve saber que quando o veículo entra em uma trajetória curva, ele passa a sentir os efeitos da força centrífuga que age no sentido de dentro para fora da curva, dificultando a realização do percurso. Dessa forma, utilizamos a superelevação para contrabalancear a força centrífuga e os esforços laterais, de modo a auxiliar o veículo a realizar a curva de maneira mais confortável e segura. Lembrando, pessoal, que se você ainda não sabe o que é curva horizontal simples e curva horizontal com transição, eu já deixei o link aqui na descrição desse vídeo sobre 2 vídeos do canal falando sobre isso. Então, eu recomendo que você dê uma olhadinha neles também, combinado? Bom, já sabemos qual é a função da superelevação no nosso projeto rodoviário, mas a pergunta é: sempre devemos utilizar a superelevação em curvas? A resposta para isso é não. Nós acabamos de descobrir que a superelevação é usada em curvas horizontais para melhorar as condições do movimento do veículo, certo? No entanto, para curvas com raio muito grande em relação à velocidade diretriz do projeto, os efeitos da força centrífuga são tão pequenos que podem dispensar a necessidade da superelevação. Para essa situação, então, é admitido apenas o abalamento normal da pista para evitar possíveis acúmulos de água. Pois, se você não sabe, a presença de água no pavimento flexível pode provocar uma série de manifestações patológicas, devendo ser evitada ao máximo possível. É por isso que utilizamos o abalamento mínimo para que a água da chuva caia para as laterais e não em posse no centro. E aqui eu já coloquei para vocês o abalamento mínimo para algumas situações. Se o revestimento for betuminoso com granulometria aberta, esse abalamento mínimo vai de 2,5% a 3%. Se for revestimento betuminoso com alta qualidade, esse abalamento mínimo cai para 2%. E se o pavimento for de concreto, o abalamento mínimo é apenas 1,5%. Então, pessoal, resumidamente, os valores de raio mínimo para que seja necessário superelevação são expressos nessa tabela. Então, você deverá ter conhecimento prévio sobre a velocidade diretriz do seu projeto rodoviário e, analisando o raio desse projeto, iremos chegar à conclusão se a superelevação é ou não necessária para essa situação. Agora, iremos aprender a calcular a superelevação recomendada para o seu projeto rodoviário. Mas antes disso, eu irei fazer uma breve contextualização para vocês. Para isso, pessoal, observem a imagem que está na tela. A superelevação nada mais é do que a tangente da inclinação da pista conforme a primeira expressão, certo? Mas o mais provável é que essa inclinação alfa não seja conhecida, vocês concordam comigo? Nesse caso, a superelevação também pode ser calculada a partir da velocidade diretriz e do raio de curvatura. E para isso, utilizamos a segunda fórmula. Podemos constatar que a força centrífuga vezes o cosseno de alfa é igual ao peso do veículo vezes o seno de alfa mais a força de atrito. Bom, desenvolvendo agora essas duas fórmulas, chegamos à conclusão de que a superelevação pode ser calculada de acordo com essa última fórmula, em que é a superelevação dada em porcentagem, V a velocidade diretriz do nosso projeto, dada em quilômetros por hora, R é o raio de curvatura da curva, dado em metros, e F é o coeficiente de atrito transversal entre pneu e pavimento, que pode ser obtido através da tabela 2. Aí, pessoal, eu coloquei aqui uma observação para vocês, que é o seguinte: os valores máximos admissíveis de F apresentados nessa tabela só são utilizados para condições limites, ou seja, para curvas horizontais de raio mínimo, conforme essa tabela, e com superelevação máxima, conforme a tabela seguinte. Pois bem, pessoal, agora que nós já conhecemos a fórmula básica de calcular a superelevação,
devemos ter em mente que existem 3 tipos de superelevação. A superelevação mínima, que nós já comentamos, que equivale em módulo ao valor do abalamento nos trechos retilíneos da estrada. Vou exemplificar para vocês. Vamos supor que o abalamento dessa pista seja de 2%, certo? Nesse caso, menos 2% para os dois lados, certo? Dessa forma, a superelevação mínima será equivalente a 2%. Já a superelevação máxima é calculada através da fórmula que acabamos de conhecer, sendo que as únicas diferenças é que, nesse caso, o raio é o mínimo possível e o coeficiente de atrito é o máximo possível. Não se preocupem que todos esses valores são encontrados nas tabelas. Mas, para facilitar ainda mais o cálculo da superelevação máxima, podemos utilizar essa tabela. Por exemplo, vamos supor que a sua futura estrada seja de classe 3 e que ela esteja em uma região montanhosa. Dessa forma, a superelevação máxima para a nossa situação será de 8%. Agora que nós já conhecemos a superelevação mínima e máxima permitidas, já estamos aptos a calcular a superelevação recomendada, que nada mais é do que a superelevação ideal para o seu projeto, considerando as características de projeto. Lembrando que a superelevação máxima nós conseguimos obter através da tabela 4. O R representa o raio de curvatura normal e o raio mínimo, o raio de curvatura mínimo, obtido na tabela 3. Tudo bem? Bom, agora iremos para a parte mais interessante da nossa videoaula, que é entendermos como essa superelevação é distribuída em uma curva horizontal. Para isso, devemos relembrar que existem 2 tipos de curva horizontal, a simples e a horizontal com transição, que, se você ainda não as conhece, basta clicar no card que está aparecendo na tela ou no link da descrição. Continuando, para iniciar nossa análise, PC, se você não sabe, é o ponto de curvatura que representa o início do trecho circular. Antes de PC e depois de PT, temos trechos retilíneos. Os pontos P, A, B e P' são pontos genéricos. Como assim, Dandara? Bom, o ponto P começa 2/3 de LG antes do ponto de curvatura. Mas, Dandara, o que é que significa esse LG? Pessoal, LG significa o comprimento de giro, que nada mais é do que o comprimento em que a superelevação passa de mínima para máxima, tá? Não se preocupem com o cálculo do LG. Nesse momento, estamos apenas analisar a distribuição da superelevação. Já o ponto A, que também é um ponto genérico, ele é marcado em uma estaca distante 1/3 do comprimento de giro depois do ponto de curvatura. Marcados esses pontos genéricos de início e fim do comprimento de giro, já podemos dividir a nossa curva em 3 trechos. Do ponto P ao ponto PC, vocês podem observar que a borda interna da nossa estrada permanece com o abalamento inalterado. Já a borda externa passa de menos abalamento mínimo até 0. Já na curva horizontal com transição, o processo é um pouco diferente, já que nesse caso não temos o comprimento do giro, e sim o comprimento em tangente e o comprimento da transição em espiral. O processo ocorre de maneira semelhante. Entre o ponto P e o ponto TS, o abalamento da face interna se mantém inalterado. Já a borda externa, o abalamento aumenta até atingir em módulos o abalamento da face interna. Após esse ponto, eles aumentam proporcionalmente até atingir a superelevação recomendada, onde se mantém constante até o fim do trecho circular. Então, pessoal, resumidamente, a superelevação ocorre da seguinte forma: o abalamento é mínimo no trecho retilíneo, até que, quando vai se aproximando da curva, a borda externa vai aumentando até atingir o mesmo abalamento da face interna. Dessa forma, os dois aumentam proporcionalmente até atingir a superelevação recomendada no interior da curva, onde se mantém constante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem exercitar tudo que foi aprendido nessa aula, para que não reste nenhuma dúvida, convido vocês a clicarem no link na descrição, onde eu deixei um post de exercício resolvido passo a passo. Então eu te espero lá. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e sejam gentis nos comentários. Tchau!